Olá, estou muito feliz. Na prática, estou realizando hoje um sonho. Há alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre uma temática que de alguma forma sempre me instigou, que é a temática da mediação entre pares, ou peer-to-peer mediation. E numa entrevista na rádio, conheci uma pessoa muito especial que tem essa especialidade. Ele vai contar já já. E como parte do nosso compromisso de formação para a cultura de paz nas escolas, na sala de aula, na sala de casa, trouxe hoje aqui dois craques no tema que vão falar com a gente sobre essa temática. Como é que a gente pode utilizar as ferramentas da mediação entre pares para contribuir com a cultura de paz, num mundo que está cada vez mais complexo, competitivo, acelerado, exigente e também cheio de conflitos que a gente vê por aí. Caio, muito obrigado. Lucas, obrigado. Antes da gente entrar no tema, se vocês puderem se apresentar, quem é o Caio e por que essa temática tocou teu coração e o Lucas também. Legal, ótimo. Obrigado pelo convite, Léo. Bom, acho que há 27 anos no conflito, né, como advogado de contencioso, eu percebi que em algum momento eu precisaria entender um pouco melhor o porquê dos conflitos, né? E nesses últimos tempos eu mergulhei a fundo um pouco mais nessa temática da conciliação e eu entendo que a minha missão ela começa na escola, ela começa com os estudantes, através da educação. Para quem não tem conhecimento, contencioso é o quê? Que área do direito? Contencioso é a briga, né? Então, basicamente, eu vivi... Você é bom de briga. Eu sou bom de briga, mas eu cansei um pouco da briga, né? Na verdade, acho que foi um dos motivos, né? Você trabalhar com conflitos empresariais, societários, familiares, ele é bastante desgastante psicologicamente, né? Então, foram 27 anos vivendo disso, há 10, 12 anos como árbitro, e árbitro, para quem também não sabe, é uma das funções que eu exerço, que é como se fosse um julgador privado, né, como se fosse um juiz, só que é um juiz, né, nomeado pelas partes, da confiança das partes, e a decisão que esse árbitro toma é uma decisão também como se fosse de um juiz. Então, exercendo a função de advogado e de árbitro, eu vi o conflito das duas formas, né, a forma do ataque, né, do advogado atacando e defendendo uma tese, a função do árbitro decidindo o conflito, né? Eu ouço as duas partes e eu entendo quem tem mais razão. E agora na figura de mediador, essa figura de um neutro que olha o conflito de uma maneira mais imparcial, independente, conciliando ali as partes a solucionar isso. Então, basicamente, são 27 anos aí de experiência dentro desse contexto de conflito. Tem 1 milhão de perguntas, mas vamos já depois do Lucas se apresentar. Bom, primeiramente, muito obrigado também pelo convite, pela oportunidade de a gente estar falando desse tema que é muito importante. Um pouco de mim, eu sou estudante de Direito na PUC São Paulo e também de Administração na USP. Estou cursando os 2 cursos no momento, entrando no 4º ano. E aí, ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer o Caio através de uma amiga em comum e eu me conectei muito com essa ideia de pacificar os conflitos. Eu acredito aí que o futuro do direito e o futuro até da sociedade como um todo passa pela pacificação dos conflitos. Eu acredito que é importante, a minha geração já está preparada desde cedo para liderar essa mudança, no modo como você enxerga os conflitos. Me fala um pouco disso, essa questão da geração, né? Me fala um pouco como é que você vê isso. Então, eu acredito que tem uma mudança geracional acontecendo aos poucos, que é uma mudança de uma postura mais tradicional de resolver o conflito, de briga e você ter que entrar no judiciário, ter que processar. Eu estou certo, você está errado. Você está certo, eu estou errado. Perde. Exatamente. Binário. Perfeito. Era o mundo todo mais binário, Perfeito. né? Masculino, feminino, dentro, fora, público, privado, certo, errado. Exatamente. É isso que você vê que está mudando? E justamente as polarizações. Eu acho que assim, a gente chegou no ápice da polarização, da falta de diálogo, da falta de empatia. Eu acho que os futuros líderes, que aí passa pela minha geração agora, têm que estar preparados para atacar esse problema. Eles têm que achar soluções criativas. Gostei disso que você falou, atacar o problema, não um ao outro, né? Porque esse modo de resolver as coisas caducou, né? Tá dando ruim. Justamente. Eu acho que o foco, é justamente só pegando esse gancho do Lucas, muito importante, é que numa briga, o foco é a briga e não quem está brigando. E essa é a nova proposta. A proposta que a gente está fazendo é olhar para os litigantes, para as partes que estão sendo envolvidas. O juiz não olha para as partes.
O juiz olha para o processo, olha para a briga, quem tem razão e quem não tem. E é isso que o Lucas colocou muito bem. Eu acho que a mediação ela traz o meio do caminho, é a composição entre os polos. Né? Trazendo isso para um contexto escola, né? A gente vive um contexto de redes sociais, games, que de alguma forma trazem com esse afã da tecnologia, muitas vezes essa ideia da vida em bolha, em que eu vou me tornando, segundo vários estudos, né, mais intolerante, mais indiferente ao outro e até, às vezes, caindo no perigo do cinismo e até da violência. Então, primeiro quero ouvir vocês, num contexto de escola, o que é a mediação de pares? Dois meninos tretaram, né? Tem um menino que está brigando muito com o professor e ele se sente perseguido e o professor fala que ele não está interessado. É aí que entra a mediação de pares? Me conta como é que é isso. Exatamente isso, Léo. Basicamente, a tradição nas escolas é que alguém da escola, um diretor, um professor, faça a intervenção quando há qualquer tipo de conflito. Tá. Existe uma grande dificuldade no entendimento entre um diretor e um professor em relação ao aluno de que tem 5, 6, 7, 8, 10 anos, porque tem um gap de geração de 30 anos. E às vezes o diretor e o professor, eles não necessariamente entendem o conflito em si. Porque pela própria diferença de idade, de conceitos, de paradigmas, de crenças, ele não acessa o conflito. E a mediação de pares, ela traz a solução desse problema, porque ela traz os próprios alunos fazendo esse papel de mediador. Então, por exemplo, se dois meninos da quinta série tiverem algum tipo de disputa, bullying, cyberbullying, a lista é longa, quem vai ajudá-los a resolver esse problema não vai ser mais uma pessoa que está muito longe do problema. Vai ser um aluno da 8ª série, por exemplo. E a mediação de pares, ela vai treinar os meninos e meninas da 8ª série para que eles, mais velhos, mas não tão mais velhos, façam a intermediação do conflito dos meninos da 5ª série. E isso gera um ambiente muito seguro, porque eles vão saber que o menino da 8ª série pode ter passado por aquela experiência. Entendi. Então, ele tem uma autoridade vivencial, perfeito, não só institucional. Perfeito. Então, a mediação de pares nas escolas, ela vai munir esses meninos e meninas da 8ª série com ferramentas, habilidades, treinamentos, para que eles tenham a habilidade de desenvolver a escuta ativa, a fazer com que as partes ouçam o problema de outro, se coloquem... O que é escuta ativa? Vamos pensar que tem alguém que está em qualquer lugar desse Brasil, né? Está te escutando e nunca ouviu falar disso. O que é escuta ativa? Conta um pouco para a gente. Que ferramentas são essas? Assim, o que essa pessoa vai aprender? A gente vai capacitar, porque eu entendi que vocês fazem isso, né? A gente vai capacitar esse aluno a fazer o que de diferente? Ouvir. Ouvir. Ele vai promover a escuta dos dois. Então, ele vai fazer com que a outra parte se coloque na posição do outro. Por que eu tenho razão? Por que eu estou certo nesse conflito? Por que ele está me chamando de A e, né, qual é a razão disso? Então, a escutativa basicamente é não reagir, é escutar para que você entenda de onde vem o problema. Nossa, isso é tão difícil. Uma vez eu vi, não sei se era o Rubem Alves, mas um grande palestrante falando, né, que a gente tem hoje muitos livros e cursos sobre oratória, mas que ele não via quase conteúdo sobre escutatória. A habilidade de escutar. Fala um pouquinho mais disso, porque me parece que hoje, né, até, de novo, pelas redes sociais, todo mundo sempre tem o que falar. Eu, às vezes, sou perguntado sobre alguns assuntos e eu digo, eu não sei, eu não entendo com profundidade, eu não sou especialista. As pessoas, às vezes, ficam meio chocadas. Mas você tem uma opinião? E eu acho que o mundo hoje, às vezes, ele é tão complexo que é um alívio, às vezes, falar assim, eu não sei, eu precisaria aprender mais. Me fala um pouquinho desse escutar, eu acho que isso é muito rico. Eu acho que existe um ruído muito grande na sociedade, né? Então, eu acho que a escutativa é escutar com curiosidade. É tentar, de fato, escutar entendendo a outra pessoa. De onde vem aquele comentário, né? Você mergulhar na cabeça e se colocar na posição daquela pessoa. Fazendo perguntas.
Né? E o mediador de pares nas escolas, quando eles são treinados a fazer as perguntas certas. Porque a pergunta vai te trazer o esclarecimento. Quer dizer, não é porque você fez isso, é um outro caminho. Exato, não é acusatório. Entendi. Não é acusatório. A mediação de pares, ela não quer, o objetivo não é quem tem razão. É entender a origem do problema, para que isso não se replique lá na frente. Quer dizer, talvez esse menino ouviu em casa, talvez ele achou que isso era algo que ia fazer ele sobressair ou sentir mais visto. Quer dizer, você vai na causa e na intenção, mais do que no fato em si unicamente. É isso? É exatamente isso. Que legal. É tipo um psicólogo, só que por um outro caminho, que não é do julgar e nem tampouco só entender, é habilitar a ouvir o outro. Exato. Assim, um ponto sobre isso, que é interessante sobre a mediação, só para esclarecer, para quem não conheça um pouco, que a mediação, o mediador, ele não tem o poder de dar sugestões. Ele não vai falar assim, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Ele vai estar lá como um facilitador da conversa. Isso é legal que você falou. Quer dizer, o mediador não vai dizer você está certo, você está errado, você tem que fazer 10 flexões de braço e... Não tem essa visão, Lucas, da punição ou do você está melhor, é isso? Ele é um facilitador. E uma dúvida, acontece também de que assim, olha, a gente ainda não resolveu isso, porque senão também às vezes fica um pouco angustiante para o nosso mediador, né? Quem aplica a metodologia OPE, de Projeto de Vida e Atitude Empreendedora, é chamado de mediador, justamente porque ele faz a mediação entre o aluno e si mesmo, o aluno e o outro aluno, o aluno e a vida, a sociedade, o futuro, né? Ele é um incentivador, um inspirador, ele está no meio do caminho. E eu fico pensando que às vezes alguém ouve e fala, pô, legal, mas todo conflito assim, senta e depois de alguns minutos resolve, é assim? Porque senão fica parecendo mágico. É legal ouvir vocês. Não necessariamente. Às vezes essas reuniões de mediação em que o aluno da 8ª série vai ajudá-los a fazer um acordo, ela pode durar 1, 2, 3 semanas. É um processo. Legal. Isso é muito importante ouvir. É um processo porque é dinâmico. A primeira conversa, você quebra o gelo. A primeira conversa, o aluno que se sentiu vitimizado, ele vai pôr tudo para fora. Sim, talvez naquela hora ele tá magoado ele vai explodir. Tá louco, né? E isso é muito importante, porque você deixa florescer os sentimentos, né? Isso é muito legal. Eu lembro que uma pós que eu fiz recentemente, sobre ciência da felicidade, o Tal Shahar, professor de Harvard, ele falava muito da importância desse ambiente seguro. Um ambiente onde eu posso estar vulnerável, usando um termo da Brené Brown, né? Onde eu posso ser eu mesmo. Então é isso, né? Eu poder ter esse campo de, seja você tem o direito de estar machucado, você tem o direito de ser quem é e sentir o que você sente. É sobre isso, exatamente, né? É esse espaço seguro para ele ser ouvido. E um detalhe importante, Léo, tem 2 metodologias. Tem a metodologia que tem um supervisor participando e tem metodologias que não tem supervisor. Ou seja, são só os alunos. Então, às vezes, o supervisor, no momento em que a criança quer expor, ela olha para o supervisor e pode ser que ela fique um pouco mais acanhada. Entendi. E tem metodologias de peer mediation que não tem ninguém na sala. E aí sim a coisa vem mais espontaneamente. Deve ser muito legal. Nossa, que fantástico ouvir vocês. E aí até para aquela escola que se interessou, quer saber mais, quer estudar mais o assunto, eu vou pedir para vocês darem um caminho onde as pessoas encontram vocês, se vocês puderem contar um pouco, né? Poxa, se é uma capacitação, quem começa, como é que... né? Eu espero que a gente tenha despertado. Eu quero aprender mais sobre. Se tiver até alguma leitura que vocês possam dar, a gente pode colocar, né, ao final alguma leitura bacana para quem está nos vendo e ouvindo. Mas se vocês puderem falar um pouquinho quais são os primeiros passos, né? Deixar um pouquinho aí de serviço para o nosso colega, para a nossa colega. Claro, eu acho assim, o Brasil ainda está engatinhando em relação ao conceito. Aonde se desenvolveu muito isso foi na Escandinávia, nos países escandinavos e também na Inglaterra. Os caras já estão no outro estágio civilizatório, né? Já brigaram muito, conquistaram o mundo, agora eles viraram fofos. Isso na Finlândia já tem há 10, 15, 20 anos esse conceito. Que já foram vikings, né? Eu gosto, eu estou brincando aqui, mas é verdade, eu falo muito isso nas palestras, né? A gente olha Finlândia, Suécia, Holanda, esses países incríveis, os caras já foram vikings, eles são povos milenares, eles já tiveram
seu estado de barbárie, daí seus estados civilizatórios. O Brasil é um país muito novo, né? Então, desculpe interromper, mas é que eu acho... É legal contextualizar, né? Que também é conquistado um estado de paz. Exato. O Brasil é um país novo e aí tem os seus defeitos e as suas virtudes, né? O bom de ser um país novo é que tem uma grande oportunidade de implementar as coisas, sim. Né? Então essa metodologia, Léo, ela tá sendo iniciada, é um projeto piloto que a gente pretende aplicar nas escolas no Brasil. Ótimo. O primeiro passo é educar ou o professor ou o diretor, e aí ele replica, replica essa metodologia. E quanto tempo, em média? Existe um tempo médio? Olha, eu acho que em 2, 3 semanas esse curso de captação, de capacitação dos professores e diretores, ele é factível, não é um curso rocket science, que você não, eu preciso parar aqui, então é longe E pode disso. ser um profissional de qualquer área. De qualquer área. Pode ser o professor de física, artes. De qualquer área. Eu acho que o interessante é a escola apontar quem tem mais habilidade, né? Tem escolas que têm psicólogos, tem outras que não têm. Sim. E tem professores com várias características. Legal. Eu acho que pegar um professor com uma característica mais, eu diria, pacífica, mais de escuta, uma pessoa, sensibilidade aberta, legal. E aí sim, aí uma vez que ele é treinado dentro desse sistema, ele vai lá e aí faz a réplica para Nossa, que legal. E aí vocês fazem essa capacitação e imagino que tem algum acompanhamento depois, que aí a escola pode... As escolas vão ter dúvidas, né, no momento da aplicação. Então existe também uma intenção de fazer com que o procedimento seja dinâmico e ele seja sempre evoluindo. Então, se tiver alguma coisa errada, vai ser resolvido, vai ser... Maravilha. Bem legal. Eu vou até pedir na edição, quando a gente fizer, a ajuda de vocês para a gente colocar algumas leituras iniciais ou até no QR Code, eventualmente algum filme para mais conteúdos de vocês. Tá ótimo. Quero agradecer muito esse papo. Tenho certeza que a gente podia ficar aqui horas e horas. Eu estou curioso de saber mais e espero que a gente se veja mais, que as escolas realmente se abram para essa oportunidade. Eu vejo que hoje aqui a gente mostrou oportunidades e caminhos, né? De conflito a gente já vê muito facilmente, né? Basta entrar na rede social, o grupo de WhatsApp, e a gente vê. E eu acho que a gente precisa ter a coragem de sair do cinismo. Uma vez eu vi no livro do Rutger Bregman, um historiador, chamado Humanidade. Ele mostra que por que o Homo sapiens colocou o Neandertal no museu e não o contrário? Porque nós temos essa capacidade de nos conectarmos, de nos agregarmos. E isso explica que a natureza do ser humano ela é boa. Então, eu acho que é acreditar nisso, né? Se tiver alguma mensagem final, quiser deixar, o Lucas também. Você pode falar um pouco da essência boa, né? Eu acho que a gente teve uma conversa ontem exatamente sobre isso, então acho que é bem curioso. Que a gente chegou à conclusão que o ser humano só chegou onde chegou por conta da cooperação. Não necessariamente foi a lei do mais forte. No processo evolutivo como um todo, aqueles que sobreviveram foram aqueles que souberam cooperar. Perfeito. E realmente internalizaram isso até nos próprios genes e eventualmente, enfim, foi evoluindo. Perfeito. Eu acho que a gente tem que retomar essa essência que a gente perdeu aos poucos. A gente tem coragem, né? Sair do cinismo. Tem que ter atitude. Exato, tem que ter atitude de se reconectar com isso. E a mediação em si, na essência, ela é colaborativa. Sim, então, por isso que eu confio muito nessa ferramenta, porque existe uma colaboração entre os dois que estão em conflito. Abrir mão, se colocar na posição do outro e achar um consenso. Sensacional. Gente, muito obrigado por esse papo, de coração. Espero que as escolas chamem muito vocês para falarem. E onde tiver oportunidade de vocês darem palestras, outros conteúdos, te peço aqui, não só como profissional, como pessoa, tenho muito interesse em aprender mais sobre isso. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Que papo legal! Vai dizer que você não queria levar esses dois para a sua escola agora, para sua família, para sua vida de conflitos, guerras e violências. A gente já está farto. O que a gente precisa é ter, como eu falei, a coragem de acreditar no humano, de formarmos gente nas nossas escolas, gente que trata gente com gentileza. Beijo no coração. Muito obrigado, espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei aqui desse nosso papo.